não pode ficar mimadinho. Não pode fazer carinha feia quando não jogar. Claro que ele fez birra, pô. Então, só que aí tem uma diferença também. Quando que o Pedro deu trabalho? Cara, que história do Pedro hoje, hein? E vamos dar uma olhada aqui no que o Neto, no que o Pilhado estão falando dessa volta do Pedro. O Pedro que voltou a jogar hoje, já voltou deixando gol, voltou mudando a cara do Flamengo. E vamos entender como que vai ficar essa questão, se ele vai voltar a jogar, porque o cara pede passagem. O homem entrou e fez o gol. Jesus é o suficiente. Foi o que o Pedro colocou na camisa, levantou a camisa e foi para a comemoração. O Pedro entrou no jogo, o Flamengo criou chances. Ele criou a chance que resultou o escanteio. E ele fez o gol da vitória do Flamengo. Pedro, superação. Felipe Luiz disse, não precisa ser meu amigo, só precisa treinar com intensidade e precisa jogar. E aí o Pedro entra, em poucos minutos cria a chance do escanteio e faz o gol. Uma coisa não tem como se discutir, é muito melhor do que Cebolinha, é muito melhor do que o Juninho Azerbaijão, é muito melhor do que o Michael. O Pedro tem que ter mais chances no Flamengo, voltou de lesão, mas também não pode ficar mimadinho, não pode fazer carinha feia quando não jogar. Flamengo tem que ser o principal, mas hoje o Pedro mostrou, num jogo que o Flamengo não estava criando nada, o Flamengo não criou nada, até a entrada do Pedro, só uma cabeçada do Léo Ortiz. O Pedro entrou, o Flamengo começou a criar chances, o Flamengo começou a atacar e o Flamengo vence o Fluminense num jogo nada demais, mas que pode simbolizar muito pela superação do Pedro. Pode ser o começo de uma volta por cima do melhor centroavante que o Flamengo tem. E se o Pedro voltar à sua forma, ele é titular e tem tudo para ser o melhor 9 do futebol brasileiro. Cara, que história do Pedro hoje, hein? 2 jogos afastado, voltou e decidiu a vitória no clássico contra o ex-clube dele, o Fluminense. E é isso, né? Não tem o que fazer. O Flamengo tá precisando de gol. O Flamengo não tá criando nada quando chega no ataque, não chuta, ninguém arrisca um chute. E quem que tem no banco? Pedro, cara, um dos melhores, se não o melhor camisa 9 do Brasil. Então o cara tem que entrar pra jogo, o cara nível de seleção brasileira, ele tem que estar no jogo, cara, independente de, não sei o que, se tiver treinando, se tiver bem fisicamente, o cara tem que jogar porque o cara decide. É o que ele fez hoje, como disse o Pilhado. Ele foi lá, entrou, decidiu em um jogo que tava horrível. Primeiro tempo, segundo tempo de um jogo horrível. Não tava dando nem vontade de assistir. O Pedro entra, faz o gol e muda a cara do ataque do Flamengo. Ele já entrou com vontade, buscando. Logo assim que entrou, teve uma finalização que ele jogou lá no Fábio, né? Tava batalhando pela bola, fez o gol e mostrou, né, cara, que ele tem que ser titular nesse time do Flamengo. Então, só que aí tem uma diferença também. Quando que o Pedro deu trabalho? Que a gente tenha visto do Pedro ter dado o tipo de... Uma porrada lá do assistente do São Paulo. Eu sou contra o confronto. Eu acho que tem que ter um entendimento. Mas eu acho que, nesse caso, Pedro ou Felipe Luiz? Eu, por exemplo, se você perguntar pra mim, Memphis ou Dorival Júnior. Porque o que ele tá fazendo lá no elenco lá, e o que esse cara faz de ambiente, vocês não têm ideia. E pro Dorival Júnior fazer o que ele fez hoje, pra mim ele errou. Ele tinha que ter deixado o cara sofrer os 90 minutos. Sofrer os 90 minutos, passar a vergonha que ele passou. Mas o Dorival Júnior é muito mais importante pro Corinthians do que o Memphis pra mim. Godoy, pode falar seu raciocínio. Nesse episódio do Pedro ficou bem claro que ele fez birra, pô. Porque falaram que estão me vendendo. Pô, e daí? Que falaram que estão te vendendo. Não, quem vai dar a palavra final é você, pô. É você que vai falar se aceita aí ou não. Mas estão me vendendo por uma mixaria. Pô, que se dane, pô. Você vai pedir no contrato novo, pô. Você vai dizer o que for. Ele fez birra e se ferrou. O papai, aí no caso o treinador, meteu ele de castigo e ele se enquadrou. Pronto, pô. E tá tudo certo, cada um com o seu pensamento e é assim que tem que ser. Qual a ideia de um gol como esse e de um ambiente que pode ficar tranquilo por causa do gol também? Mas eu acredito que o problema internamente está resolvido. Pode ficar aí um ressentimento
leve entre o Pedro e o Felipe Luiz, mas que com o tempo acaba sendo digerindo isso daí, principalmente a hora que o Pedro ganhar a titularidade. É um jogador que, se tiver bem fisicamente, tecnicamente, a gente sabe o potencial dele. E ele precisa estar bem fisicamente, principalmente depois da cirurgia. Eu acho que essa relação, se ele ficar na reserva, ele vai estar insatisfeito. Lógico. E se ele for titular, ele vai estar satisfeito, feliz da vida com o Felipe Luiz. E o grupo gosta mais dele do que do Felipe Luiz, principalmente porque os que jogam é uma quantidade menor do que aqueles que ficam na reserva ou só fazem parte do treinamento. Vamos lá. E foi até interessante esse ponto que levantaram, né, cara? Porque o Pedro não vai sair, o Felipe Luiz também não vai sair, o Boto, não sei, talvez saia, mas e aí? Se tivesse que escolher entre Pedro e Felipe Luiz, quem sairia, cara? O que é mais fácil de repor? Um camisa 9, que é um dos melhores do futebol brasileiro atualmente, se não for o melhor, né? Um cara que faz gol igual respira, cara, faz gol toda hora, ou o Felipe Luiz, que se deu muito bem lá com o estilo de futebol do Flamengo, um técnico que a torcida adora, entendeu, cara? Diferente dos últimos que vieram aí, o Felipe Luiz é um cara que a torcida do Flamengo gosta muito, e o Pedro também, que é um cara que a torcida do Flamengo também gosta muito, mas parando pra pensar em facilidade na reposição, o que é mais fácil? Um treinador como o Felipe Luiz se encaixar desse jeito com o elenco, ou um cara pra fazer gol ali na frente? Diz tua opinião aí, e o que você acha? Quem é mais importante no Flamengo numa eventual saída de um dos dois, que eu acho bem difícil de acontecer. Bom, essa é a imagem que fica. Essa aqui também. Felipe Luiz aplaude o gol de Pedro. Assim, cara, parece que o plano deu certo. Há quem ache que Felipe Luiz exagerou. Há quem ache que ele errou. Há quem ache que ele tá completamente certo. Mas o plano, bom, digamos que funcionou. Felipe Luiz deixou o Pedro de fora de 2 jogos. Estourou, né, a paciência com o camisa 9, né, cara, pelo rendimento dele nos treinamentos, a falta de esforço. Recolocou o cara num clássico, num jogo grande no Maracanã. Colocou ele no segundo tempo e o Pedro correu, né? Muito além do gol, né, que é ali um toque na bola, né, o gol decisivo da partida. Pedro correu muito, brigou por cada bola, disputava, pressionava e criou pelo menos umas 2, 3 boas oportunidades ali de espaço, incomodou a defesa do Fluminense, bem antes de marcar o gol que sacramentou a vitória do Flamengo no clássico sobre o Fluminense. Fica essa imagem, né, cara, de Felipe Luiz conseguindo, de certo modo, motivar, mexer com Pedro, que decidiu o clássico. E é bem aquilo que eu falei lá no começo, né, cara? Essa questão aqui do vídeo do Braulio, cara. Então, o Flamengo, depois que o Pedro entrou, mudou, entendeu, cara? Mudou a cara do time, mudou a cara do ataque do Flamengo, porque o Pedro entrou querendo, entendeu, cara? Ele é um cara que sabe chutar, coisa que tava faltando no Flamengo, ninguém tentava chutar. Tinha bons chutadores ali, só que o pessoal nem tentava. E, claro, o Pedro entrou, encontrou ali uma bola cabeceada que pegou ele meio que pra fora, né, quase na trave ali, e empurrou pro fundo da rede e pronto, cara. Ah, mas só faz gol, faz o gol, né? Se não tá ali, a bola passava reto e ia pra escanteio. Então, isso que precisa, cara. O Flamengo precisa desse cara pra fazer gol, que é o que o Pedro faz, o que o Pedro faz de melhor. E agora com o Pedro em campo, igual o Pedro entrou hoje, deu pra ver que mudou a cara do Flamengo. Ele tava correndo bastante, né? O problema não é que ele não corria, né? Não tava querendo correr no treinamento. No campo, pelo menos ele correu, brigou por cada bola e pronto, cara. Ele foi lá, deixou dele e mostrou que ele precisa ser titular nesse time.